Participe você também desta nova modalidade de debates na comunidade Evangélicos versus Catolicismo. Estamos aqui com Pedro Henrique Alves, que é católico, e com Leandro dos Santos Almeida, que é evangélico protestante. Paz e graça, Pedro, Carlos. Vamos tentar aqui provar a veracidade da sola escritura, provar que ela é uma teoria que está coerente com a Bíblia e mostrar que todo o seu ensinamento é correto. Bom, primeiro eu queria dizer que o Senhor nunca quis se fiar na tradição oral, tanto que Ele mesmo mandou seus servos escrever a sua santa palavra, e Ele mesmo deu exemplo escrevendo as tábuas da lei, e a Moisés ordenou que escrevesse suas leis, e Josué também escreveu. E mais tarde nós vamos ver Jesus condenando a tradição, que os judeus se apegaram à tradição oral, e nós vamos ver Jesus condenando essa tradição. E temos a certeza que a sola escritura, que o ensinamento, a Bíblia, por si só, ela é perfeita para nos ensinar, né? Como diz o livro de 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nesse pensamento aqui e nessa base, a gente chega à conclusão de que a Bíblia ela é uma fonte segura dos ensinamentos de Cristo, porque de outra forma, como a tradição oral, por exemplo, poderia se perder ou ser incluído muita coisa. E assim como aconteceu no judaísmo, isso poderia voltar e acontecer também no cristianismo. Então a gente, tendo a Bíblia como nossa única regra de fé, a gente está seguro daquilo que foi escrito pelos apóstolos, ensinado por Jesus e repassado pelos apóstolos para as igrejas e do cristianismo primitivo. Bom, eu vou começar com a minha primeira argumentação, que vai ser na verdade 3. Eu tenho até esse tempo para usar, então eu vou usar de boa forma. Vamos lá, eu vou dar esses tópicos então para desmentir a falácia da sola escritura. Porque a sola escritura é baseada na alta dependência da Bíblia, ou seja, ela é autossuficiente e não necessita de um corpo docente para explicar ela, e nem mesmo de uma tradição. Vamos então ao primeiro ponto. A fé, a doutrina e a igreja são fundamentadas nos apóstolos. Efésios 2, 19 a 20 fala assim: já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Isso foi dito ao povo de Éfeso, para que eles soubessem que a doutrina da igreja estava fundamentada em cima dos apóstolos e não fundamentada em nenhum outro tipo de fundamento. Ou seja, a igreja é fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos e não numa Bíblia. Bom, o que me leva a pensar quando se trata de sola escritura é: até o concílio de Hipona, em 8 de outubro de 393, não havia um cânon bíblico. Ou seja, até lá, as escrituras eram uma coisa muito difícil de ter acesso, se levando em conta que o povo era analfabeto, se levando em conta que nem todo mundo poderia ter essas escrituras, se levando em conta que a distribuição dessas escrituras era uma coisa muito difícil, já que as escrituras, se alguém quisesse, tinha que ser copiado à mão, e várias outras coisas. E que me leva a perguntar, se não fosse a tradição, se não fosse a santa tradição que foi passada a viva voz, o que seria do cristianismo hoje? O que seria do cristianismo se não fossem os ensinamentos passados de boca a boca? Mas agora o segundo ponto. O principal ponto da sola escritura é negar a tradição dizendo que somente a Bíblia bastaria. Vamos provar a partir de agora que a tradição é bíblica, acima de tudo, é santa e é aceita pela igreja. Bom, negar a tradição é negar a Bíblia. Vamos colocar esse ponto claro e vamos dar passagens, provar com a Bíblia que isso é verdadeiro. Em 1 Coríntios 11, 2, fala assim:
Eu vos louvo por vos recordardes de mim, irmãos, em todas as ocasiões, e por conservardes as tradições tal como vou-las transmitir. Aí já fala da tradição claramente, Paulo já se refere a ela. Em 2 Tessalonicenses 2,15, fala ainda mais claramente, quando fala assim: conservai as tradições que aprendestes, seja por nossas palavras ou por nossas cartas. Aí mostrando claro que a igreja dos primeiros cristãos, a forma de pensar em igreja, a forma de pensar em ensinamento, era baseado na tradição e na palavra, não somente nas palavras ou em cartas. Bom, vamos colocar então 2 Tessalonicenses 3,6, que fala dessa forma: evitei a convivência de todo irmão que leva a vida ociosa ou contrária à tradição, que nos tendes recebido. Bom, aí já deixa mais uma vez claro pela Bíblia que a tradição era muito, mas muito até requisitada, até por não ter outra forma de ensinamento. Tem mais uma passagem em Atos dos Apóstolos 2,42, que fala de tal forma: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão a partir do pão e nas orações. Ou seja, perseveraram na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era de evangelizar e não de escrever. Jesus nunca disse em nenhum momento que era para ir ao mundo e escrever o que ele disse, mas disse ir ao mundo e pregar o evangelho, não ir ao mundo e escrever a toda criatura. Bom, vamos para o segundo argumento. Seria muita premissa nossa pensar que tudo que Jesus fez foi escrito. A Bíblia mesmo fala que isso não é verdade. João 21:25 fala assim: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo poderia conter todos os livros que seriam escritos. Bom, João ainda fala na segunda carta, fala dessa forma. João 1:12. Eu teria ainda muitas coisas para vos escrever, mas ainda não quis fazê-lo com papel e tinta. Contudo, esperai visitar-vos e falar convosco a viva voz, para que nossa alegria seja completa. Ou seja, se a primícia de acreditar que somente a palavra é um instrumento de fé, ele teria escrevido tudo. Ele teria escrito tudo, não teria apenas deixado coisas em vãs passar. Ou seja, tudo que ele teria de escrever nessa carta, ele escrevia, porque ele não acreditaria na tradição da viva voz. Mas João, pelo contrário, ele fala que acredita na tradição da viva voz, tanto que ele mesmo fala que vai fazer. E como é que a gente pode acreditar que nem tudo foi escrito? Vamos tomar, por exemplo, então, segunda carta de Mateus, onde fala assim, aliás, a segunda carta de Mateus não deixa claro que foi Mateus que escreveu. Então a gente se pergunta, como é que poderíamos saber que seria Mateus então? Eu te respondo, através da tradição e através dos estudos bíblicos que são extra-bíblicos. Ou seja, outros documentos dos primeiros cristãos, ou até mesmo alguns evangélicos apócrifos, que citavam essa escritura como sendo de Mateus. E como é que a gente pode negar então coisas extras bíblicas, como a sola escritura nega? O ato de ter a tradição não é simplesmente ter a tradição e pronto, e sim ter a tradição para o entendimento da Bíblia, que as duas andam junto. Depois tem outra passagem que também explicita isso. Depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles o espaço de 40 dias e falando do que se respeita ao reino de Deus. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos 1:3. Você nunca, aliás, na Bíblia que temos, tanto protestante quanto católico, você não vai achar o que Jesus falou nesses 40 dias. Ou seja, como é que a Bíblia poderia conter tudo? Como é que a Bíblia... E será que isso não era importante? Será que quando Jesus ressuscitou e ficou com eles 40 dias, tudo que foi ensinado e foi falado sobre o reino do céu não era importante? Ou seja, nem tudo está na Bíblia, nem tudo pode ser explicado pela Bíblia. Contudo, temos o complemento da fé pela tradição. Argumento 3, então. A Bíblia nunca foi escrita, nunca terá escrita na Bíblia, que é de interpretação pessoal, que é mais uma das vertentes da sola escritura. Fala que a gente tem o dom do Espírito para ter essa interpretação pessoal. Só que isso não é verdade. Segundo Pedro fala que antes de tudo sabei que nenhuma profecia é escrita por interpretação pessoal. E Provérbios fala assim: assim como um espinheiro está na mão do bêbado, assim está a parábola na boca do ignorante. Bom, vamos lá. Nosso irmão Leandro falou que Jesus nunca quis a tradição. Ele nunca quis a tradição como? Sabendo que a palavra dele
ia ser transmitida através de pregação. Isso é contradizer próprio Jesus. Jesus talvez nunca tenha falado para ter até mesmo escrever suas palavras. Jesus disse que era para ir de um mundo e pregar seu evangelho. E a passagem que ele deu, que foi de 2 Timóteo 3, 16, 17, fala que a palavra é útil. Não que somente ela é um instrumento de fé verdadeiro. Ela é útil. Na palavra grega, que está escrito como útil e proveitosa, é a palavra opélimos, que traduzindo corretamente significa útil ou útil e não suficiente. Ou seja, a palavra é útil como a água é útil. Por exemplo, a água é útil para a nossa vida. Porém, só ela não fará a gente sobreviver. A gente precisa de alimentos e outras coisas a mais para sobreviver. Ela é útil para refutar argumentos, com certeza ela é, mas não é a única regra de fé. Bom, como que ele falou também que a tradição está sujeita a falácias, ou seja, está sujeita a intervenções humanas. Mas o que aconteceria então quando a passagem de Mateus 28, 20 fala? Ele fala que estaria com os apóstolos até o fim do mundo, sendo que os apóstolos foi a primeira igreja. Como falado na minha primeira argumentação, a igreja é fundamentada em cima dos apóstolos. E outra coisa, como é que a gente pode negar que o Espírito Santo está conduzindo essa igreja? Não somente a igreja, falando como igreja católica, mas conduzindo a igreja de Cristo, que eu acredito ser a católica, sim. Ou seja, eis que sou convosco todos os dias até o fim do mundo. Como é que essas palavras estariam erradas? Como é que ele deixaria sua igreja cair em falácia? Ele não poderia deixar, mesmo que a sua tradição falhasse. Como é que foi escolhido os canons bíblicos? Pela tradição. Como é que a gente vai negar uma tradição que até mesmo os protestantes desfrutam? Eles usam um canon bíblico usado pela Igreja Católica. Eles apenas tiram 7 livros do Antigo Testamento. Mas ainda os argumentos ainda é o canon da Igreja Católica. A pergunta que eu tenho então para o nosso irmão Leandro. Leandro, eu gostaria de ouvir uma passagem do Senhor que fala que somente a Bíblia é necessário para o instrumento de fé. Você usou 2 Timóteo agora, mas eu acabei de desmentir, dizendo que a passagem é útil, proveitosa, não suficiente. Eu gostaria de ouvir na Bíblia algum argumento que fale que a palavra de Deus, que a Bíblia é o único instrumento de fé, negando até as tradições. Como eu já disse, há várias passagens na Bíblia corrogando com a tradição, dizendo que a tradição é necessária. Paulo dizia isso nas suas cartas. Eu gostaria de ouvir então do Senhor onde na Bíblia está escrito a sola Escritura.